1 Coríntios 15, 51 e 52, diz assim: eis aqui eu digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isso que é mortal se reveste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir porque é digno. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar. Queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele recebeu uma das maiores revelações, a revelação do arrebatamento da igreja, a revelação da vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele fez uma promessa para todos aqueles que crêem nele e para todos aqueles que viriam a crer nele. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde ele estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus, ele fez essa promessa há mais de 2.000 anos atrás. O discípulo da época, inclusive o apóstolo Paulo, estava aguardando o cumprimento dessa promessa. Estava aguardando essa promessa se cumprir no dia deles. Mas ela não se cumpriu ainda. Mas ela vai se cumprir, porque o Senhor Jesus, ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Agora é importante nós entendermos: vai acontecer o arrebatamento. Na casa do Pai tem muitas moradas. Ele disse: creia em Deus e creia também em mim. Creia em Deus como o único Deus verdadeiro. Creia no Senhor Jesus como Filho de Deus. Creia no Senhor Jesus como Salvador. Creia no Senhor Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia no Senhor Jesus como aquele que é o Senhor, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que há de vir. Quando nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus, precisamos segui-lo. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós não vamos seguir o Senhor Jesus no corpo humano. No corpo humano nós seguimos ele. Não, vamos seguir o Senhor Jesus obedecendo a sua palavra. A igreja que está aguardando o arrebatamento, ela tem algumas características. Quando nós falamos a palavra igreja, existe a igreja local, existe a igreja invisível do Senhor. A igreja invisível do Senhor é formada de todas as pessoas do mundo todo, de todas as gerações, que servem ao Senhor, que serviram ao Senhor, e aqueles que estão vivos servindo ao Senhor, porque o Senhor, ele conhece todos aqueles que servem a ele de coração e com amor.
A palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 12, e versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando é que nós vamos ver o Senhor? Nós iremos ver no dia do arrebatamento, quando Ele arrebatar a igreja, quando Ele levantar os mortos em Cristo, e quando Ele transformar o corpo daqueles que estão servindo a Ele, nós vamos vê-lo. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, para mim e para você, que nós devemos seguir a paz com todos, com todas as pessoas, com todos os irmãos, seguir a paz. Quando estiver em você, tendes paz com todas as pessoas. E na vida daqueles que habitam o Espírito Santo, tem paz com todos. Porque a palavra de Deus diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz. É o Espírito Santo dentro de nós que faz com que nós tenhamos paz com todos. É Ele que nos dá a mansidão, é Ele que nos dá o amor, é Ele que nos faz perdoar. É o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus. Paz com todos e a santificação. Essa santificação, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele disse, lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, que nós devemos ser santos em toda maneira de viver. Seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, eu tenho que ter paz com todas as pessoas e eu tenho que ser santo em toda maneira de viver. Eu tenho que ser santo no meu falar, eu tenho que ser santo no meu andar, eu tenho que ser santo no meu vestir, eu tenho que ser santo no meu agir, em toda maneira de viver. Eu tenho que ser santo na minha casa, eu tenho que ser santo no meu trabalho, eu tenho que ser santo na rua, eu tenho que ser santo na igreja. Em toda maneira de viver, em todo lugar eu tenho que ser santo. Porque o Senhor Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento, né? Ele pode voltar quando você estiver em casa, Ele pode voltar quando você estiver na igreja, Ele pode voltar quando você estiver dormindo, Ele pode voltar quando você estiver no trabalho. A qualquer momento Ele pode voltar. Ele diz, olha, fique apercebido, porque o Senhor virá como ladrão. O ladrão não avisa que hora que vai roubar a casa da pessoa. Ele chega de repente e rouba a casa de repente, e o dono da casa não sabe que hora que o ladrão chegou. Então assim, ele disse assim, vai ser a minha vida, eu virei como ladrão. Se é na primeira vigília da noite, se é na segunda vigília da noite, se é na quarta vigília, se é pela manhã, se é à tarde, se é meu dia, mas ele virá a qualquer momento. E a igreja que está aguardando o arrebatamento vive em paz com todos e vive em santificação. A igreja que vive aguardando o arrebatamento, ela vive vigiando. O Senhor Jesus, Ele falou aqui no livro de Mateus, capítulo 24, Ele disse, olhai por vós mesmos e vigiai. O Senhor Jesus, Ele deu vários alertas sobre a sua vida, porque Ele não deseja que nenhum perca essa viagem, mas que todos façam essa viagem para o céu. Amém? Em Mateus 24, capítulo 24, versículo 40, o Senhor Jesus disse assim, olha, portanto, versículo 38, portanto, assim como foi no dia anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé, ele passou mais de 100 anos construindo aquela arca, justamente com seus filhos. Aquela arca que foi preparada para salvar as pessoas. A Bíblia diz que Deus, ele fez uma aliança com Noé. Disse assim, olha, eu vou fazer aliança contigo. Faz uma arca, prepara essa arca. Ele colocou todas as medidas da arca para ele fazer. A madeira que ele tinha que construir, com o qual ele tinha que construir a arca. Ele deu todas as medidas, ele deu o modelo da madeira, ele disse que tinha que colocar o betume para não entrar água. E Noé obedeceu tudo aquilo que Deus havia falado para ele fazer. A arca que
Deus falou para Noé fazer, ele fez. E diz a Bíblia Sagrada que Noé estava pregando, ele era pregador da justiça. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Não era pregador da justiça, ele pregava para aquelas pessoas daquela época. Ele dizia: olha, Deus vai mandar um grande dilúvio para destruir, para inundar a terra. Só um detalhe: até aquele momento não havia chovido sobre a terra. As pessoas não sabiam o que era chuva, porque até aquele momento a terra era regada, saía um vapor de água debaixo da terra e regava a terra. Não tinha havido ainda chuva na terra. Então as pessoas não sabiam o que era chuva, não sabiam o que era dilúvio. Mas Noé disse: olha, vai acontecer um grande dilúvio, vai inundar a terra, e quem quiser ser salvo, entre nessa arca. As pessoas nunca aconteceu, nunca viu o Senhor Jesus, nunca aconteceu um arrebatamento, mas vai acontecer o arrebatamento, mesmo que a pessoa não acredite, mesmo que alguém não acredite, mas vai acontecer o arrebatamento. É por isso a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Amém? Então nós temos que crer na palavra do Senhor. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, ou então você pode partir a qualquer momento. Mas uma coisa ou outra vai acontecer o arrebatamento. Os mortos em Cristo vão ressuscitar incorruptível. Diz a Bíblia Sagrada: olha, aqueles irmãos e irmãs que morreram em Cristo, que morreram e perseveraram ali até o final, a palavra de Deus diz que quando acontecer o arrebatamento, a Bíblia diz que vai ser tocada a trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão, como nós lemos aqui, incorruptível. Essa palavra incorruptível significa: esses irmãos que morreram em Cristo, eles morreram servindo ao Senhor, essas irmãs morreram servindo ao Senhor, eles irão ressuscitar com um corpo que não vai mais pecar, porque vai ser um corpo santo, puro, preparado pelo Senhor Jesus para morar na cidade santa, Nova Jerusalém. Aleluia. Um corpo incorruptível, é um corpo que não pode ser corrompido, é um corpo limpo, santo. E Paulo, ele disse aqui nesta palavra que quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja e os mortos em Cristo ressuscitarem, vai acontecer no abrir e fechar de olhos. O poder de Deus é tão grande, meus irmãos, meus amigos, é tão grande que a transformação daqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão mortos, mas perseveraram na fé até o fim, a Bíblia diz que no momento do abrir e fechar de olhos, abri o seu olho e fechei, pronto, aconteceu. Quem ficar só vai ver a notícia no jornal, vai ligar ali nas televisões, na internet. Aconteceu. Milhares e milhares de pessoas do mundo todo sumiram, desapareceram. Milhares de pessoas do mundo todo desapareceram. Aí quem estiver assistindo ficou, né? Quem estiver assistindo o jornal ficou. Eu não vou assistir o jornal. Você vai assistir o jornal? Do dia do arrebatamento? E diz a palavra de Deus aqui, olha: no momento do abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, Paulo ele está dizendo nós, porque nessa época ele estava vivo. E Paulo já estava esperando a volta de Jesus. Aí ele diz assim: e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Amém? Paulo está dizendo o seguinte: olha, os que estiver vivos no dia da volta do Senhor Jesus, eles serão transformados. Esse corpo nosso aqui é um corpo corruptível, é um corpo pecador, é
No dia do arrebatamento, quando o anjo tocar a trombeta, e o Senhor Jesus, quando o anjo tocar a trombeta, aí o milagre vai acontecer, os mortos vão ser transformados, aliás, vão ressuscitar incorruptíveis, e os vivos em Cristo serão transformados. A pessoa, aquele corpo fraco, corrupto, de repente o poder de Deus vai agir no nosso corpo de uma maneira tão extraordinária, que esse corpo vai passar por uma transformação. Vai ser o mesmo corpo, mas ele vai ser transformado pelo poder do Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que ele tem o poder para colocar todas as coisas debaixo dos pés dele, inclusive a morte. Amém? E ele vai transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível, um corpo perfeito, que não vai mais ter a natureza pecaminosa, vai ter somente a natureza de santidade. E diz a Bíblia que o corpo mortal vai se transformar num corpo imortal. Tudo isso vai acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a trombeta. Aí Paulo ele diz assim: olha, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Tragada foi a morte. A morte ela reinou desde Adão. A palavra de Deus diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nenhum homem conseguiu reter a morte, nenhum ser humano conseguiu reter a morte. Só quem venceu a morte até hoje foi o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele estava no corpo humano quando ele veio a essa terra, porque ele precisava ter um corpo igual ao meu, um corpo igual ao seu, para que ele pudesse ser a oferta perfeita pelo pecado, para que ele pudesse pagar o preço pela nossa salvação, para que ele pudesse pagar o preço pela nossa redenção. Ele precisava ter um corpo humano, e ele veio com um corpo humano. Ele teve sede, ele teve fome, ele cansou na caminhada. Quando ele estava caminhando, uma vez ele cansou, ele sentou cansado, e ele morreu na cruz, para ser a oferta perfeita pelo pecado, porque ele, embora fosse humano, ele não tinha pecado, porque o Senhor Jesus não veio da descendência pecaminosa de Adão. O Senhor Jesus, o corpo dele foi preparado por Deus para colocar no ventre de Maria. Quando o anjo falou com Maria: de ti nascerá o Salvador, e ela disse: eu não conheço homem nenhum. Aí o anjo falou: o que vai ser gerado de ti não vai ser de homem nenhum, vai ser pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai te revestir, o poder do Altíssimo vai te cobrir, e vai ser gerado o Filho de Deus, aquele que vai salvar o pecador do seu pecado, vai salvar o seu povo do seu pecado. E o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda esta palavra. E quando ele estava morrendo naquela cruz, meus irmãos e amigos, ele estava ali vencendo o pecado, vencendo a morte. Porque quando ele estava sendo crucificado no meu lugar, no seu lugar, ele estava sendo um sacrifício perfeito. João Batista, ele apontou para o Senhor Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ninguém pode ir para o céu pela justiça própria, pela sua bondade. Só vai para o céu quem crê no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Porque Ele é a vida, Ele é a vida. E quando Ele ressuscitou, Ele estava declarando a vitória sobre a morte. Tragada foi a morte,
E diz a Bíblia que quando ele ressuscitou, vencendo a morte, ele fez uma promessa para aqueles que crê nele. Se você crê no Senhor Jesus, se você viver essa vida aqui na terra servindo ao Senhor Jesus, ainda que você morra, você vai viver, porque ele vai te ressuscitar no último dia e tu vai morar para sempre lá no céu com ele. Essa é a promessa. Mas para chegar, mas para vencer, é preciso ser santo, buscar santidade, receber Jesus como Salvador. Você, amigo, amiga que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida, porque não há outro caminho que leva ao céu. A palavra de Deus diz, Jesus disse lá em João 14,6, respondeu Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente por ele podemos chegar ao céu. O arrebatamento vai acontecer, mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que alguns não acreditem, mas vai acontecer o arrebatamento. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, as profecias falavam em Miqueias, falavam em Isaías, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. As profecias estavam em Isaías, mas quando ele veio cumprir a profecia, muitos não acreditaram que ele era o Salvador, muitos não acreditaram que ele era o Senhor e perderam a salvação, porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12: ele veio para que era seus e os seus não receberam. O povo rejeitou o Salvador e perdeu a oportunidade, aquele povo que rejeitou o Salvador. E diz a Bíblia que quando aquele povo israelita rejeitou o Salvador, João ele disse: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Creia no nome do Filho de Deus, receba ele como Salvador, siga a ele, tenha paz com todos, busque cada dia a santificação, porque no céu tem muitas moradas. Muitas moradas, sabe o que significa? Lá as moradas não são limitadas. Muitas moradas significa todos aqueles que querem ir para o céu e receber Jesus como Salvador, tem uma morada para você lá no céu. O Senhor Jesus vai te dar uma morada para você morar lá para toda a eternidade. Aleluia. Nada desse mundo vale a pena. Você não pode trocar a sua salvação por nada nesse mundo, porque tudo nesse mundo é passageiro. A palavra de Deus fala bem claro: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e as suas concupiscências, que é o seu desejo, mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Muitos não acreditam que nós que estamos na presença do Senhor, que somos abençoados. O mundo é só ilusão, tudo isso vai passar. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, entregue hoje a sua vida para Ele. Se você quer reconciliar com Ele, reconcilie com o Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. E você que está na presença de Deus, permaneça firme, se santifica cada dia, porque o Senhor Jesus, Ele falou aqui no final do Apocalipse, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da água, da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vença, porque o Senhor Jesus está voltando. Não fique dormindo, vigie, busque a sua santificação, busque ter paz com todos, tenha um coração puro, porque a Bíblia diz que o coração dos condena maior é Deus. Deixe o Espírito Santo
agir na sua vida, porque é Ele que nos transforma por meio da palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele estava orando por aqueles que iam crer nele, Ele disse: Senhor, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, busque cada dia essa santificação, porque sem paz com as pessoas e sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando Ele voltar, Ele está voltando. Quando Ele voltar, Ele só vai levar aqueles que estiver preparado para a viagem. Quem não estiver preparado para a viagem não vai subir. E você, amigo, amiga, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, entregue hoje a tua vida para Ele, que Ele te ama e Ele quer te salvar. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações.